Uma boa noite a todos, que a paz seja convosco, amém? Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula, mais uma lição. Hoje nós vamos falar sobre a lição 9, conhecendo a armadura de Deus, amém? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero saudar a você que está nos assistindo aí no YouTube, né? Que você pode também curtir a nossa aula aí no YouTube. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Se você tiver alguma pergunta, você também pode deixar nos comentários aí embaixo, tá bom? Deixa aí o seu comentário, fala para nós de onde você está assistindo a aula, e isso também vai colaborar com o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, você quer fazer algum comentário sobre a aula, deixa aí nas considerações do vídeo logo abaixo, e nós vamos estar respondendo todos os comentários. Você também pode compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, porque muitas pessoas vão ser edificadas através dessa aula. A nossa intenção aqui, pessoal, é trazer para você uma abordagem bem completa da mensagem que vai ser falada aqui hoje, tá bom? Eu não quero entrar em pontos específicos aqui, mas eu quero trazer uma mensagem prática que vocês possam usar no dia a dia. Então eu vou estar comentando os pontos da palavra que estão aqui na lição, mas eu quero trazer de uma maneira bem prática para que você possa fazer acontecer essa palavra aqui durante o seu dia a dia, que você possa utilizar o que você vai aprender aqui. Qualquer dúvida, vocês também podem parar a aula, vocês que estão aqui presentes, fazer a pergunta, levanta a mão, né? E eu vou dar a oportunidade para vocês perguntarem, mas que vocês não saiam dessa aula com alguma dúvida referente à armadura de Deus. Amém? Vamos lá então para o nosso texto áureo de hoje. O nosso texto áureo de hoje se encontra em Efésios, capítulo 6, no versículo 13. Amém? Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Amém? Quero convidar vocês a ler juntamente comigo mais uma vez o texto áureo, e que eu vou falar e vocês repetem. Pode ser com voz de vencedor, com voz de filho de Deus. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Amém. Olha só, verdade prática. A metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com toda a armadura espiritual, tá certo? O objetivo geral: conscientizar que a vontade de Deus, que sejamos revestidos de toda a armadura espiritual, tá certo? Então nós vamos falar hoje, né, sobre este assunto, para que você possa buscar este revestimento, tá, pessoal? Nós, como cristãos, nós precisamos ter essa compreensão. Então nós já estamos falando sobre esse assunto, né? Essa revista desse trimestre é sobre batalha espiritual. Nós já falamos sobre tentação, né? Sobre como o inimigo ele usa a tentação para seduzir o ser humano, né? Então nós já comentamos sobre isso, e você já deve ter compreendido que nós estamos em uma batalha espiritual, e não podemos negar essa batalha. Nós não podemos andar vestidos por aí com roupa de lazer espiritualmente, tá? Espiritualmente falando, nós não podemos andar com roupa de lazer. Nós temos que estar vestido com uma farda de guerra. Amém? Porque nós estamos em uma constante luta espiritual. O mundo espiritual está conspirando contra você, e você precisa entender qual que é a sua posição dentro dessa batalha espiritual. Semana passada eu falei para vocês, se vocês não assistiram o vídeo anterior, vocês podem assistir lá também, tá, pessoal? Vocês podem acompanhar lá. E eu falei para vocês a respeito de alguns sinais de guerra espiritual, tá? Então tudo isso é para que você possa ter uma compreensão completa de que nós estamos em uma constante batalha espiritual. Amém? Olha só, pessoal, a introdução diz assim: a presente lição é a continuação anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e é invisível. Ou seja, pessoal, nós não enxergamos a batalha espiritual com os nossos olhos físicos, tá?
entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Pessoal, preste atenção. Essa batalha é entre o reino de Deus e o reino das trevas. E você pertence para o reino de Deus. O reino de Deus. Então você está combatendo. Amém? Jesus disse e falou isso para Pedro, né, que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja. Olha aqui para mim, preste atenção. O Jesus podia ter dito assim sobre as portas da igreja, né? Jesus podia ter dito assim: os infernos não poderão entrar diante das portas da igreja. Mas Jesus falou sobre portas do inferno. Por que Jesus falou sobre portas do inferno, pessoal? Porque nós iríamos até a porta do inferno para resgatar vidas. E essas portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Então nós vamos até lá para resgatar. Nós entramos no terreno do inimigo para resgatar vidas. A guerra, o primeiro tópico diz assim: a guerra. O recurso das nações para tratar de resolver as diferenças pelas forças das armas. Pessoal, nós vamos falar aqui e nós precisamos entender sobre o que é guerra. Olha só, as guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou por causa indireta. Eu vou explicar para vocês, pessoal. Por que alguém entra em guerra com uma outra nação? Geralmente é para que o poder seja estabelecido. As pessoas, elas entram em guerra para terem poder. É por isso que as pessoas entram em guerra. A guerra, pessoal, nada mais é do que um produto do pecado. As guerras só aconteceram depois que o pecado existiu. Agora, dentro desse contexto de guerra, existem dois tipos de guerra: a guerra legítima e a guerra ilegítima. Tá? E eu vou explicar para você o que é uma batalha legítima e o que é uma batalha ilegítima. Você que tem Bíblia, pode abrir comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, para mim explicar para você o que é uma guerra legítima. Tá? Então, se nós estamos em batalha, é porque nós estamos em uma guerra. Amém? O que é uma batalha legítima então? Vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 16, eu vou abrir juntamente com vocês para nós ler lá, tá bom? Gênesis capítulo 15, versículo 16, diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Tá? Vou explicar para você. Deus estava falando com Abraão aqui. E Deus disse que chegaria um tempo em que a geração de Abraão, tá? Aqui fala sobre a quarta geração de Abraão, seria uma geração que iria julgar os amorreus e que iria tomar posse da terra. Preste atenção, Deus estava falando para Abraão sobre a posse da terra prometida. Mas Deus disse que existia um tempo para que eles tomassem posse daquela terra. Seria um tempo de juízo contra os amorreus. Quem são os amorreus, pessoal? São os cananeus. O que eu quero explicar para você? Que existe uma medida, pessoal. Preste atenção. Existe uma taça que mede a ira de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que essa taça ainda não estava cheia para os amorreus. Ou seja, eles ainda não deveriam ser julgados. Existiria um tempo lá na frente para eles serem julgados. Então preste atenção, o que é uma guerra legítima? Uma guerra legítima, ela vem para estabelecer o juízo, a ordem e para aplicar a lei. Uma guerra legítima, ela vem para aplicar a lei. Pessoal, olha aqui para mim, preste atenção. Quando a polícia entra lá na favela, por que eles vão lá, pessoal? Para matar as pessoas? Só para matar quem está andando na rua? Para dar tiro nas pessoas? É por isso que a polícia entra na favela. A polícia entra na favela para estabelecer a lei, para estabelecer a ordem, para destruir ali aquele conselho criminoso, né, daqueles traficantes que estão dominando aquela favela ali. Então é necessário uma intervenção daqueles que têm domínio sobre a lei. E Deus usava Israel no Antigo Testamento para que Israel viesse estabelecer juízo sobre as nações. Então isso é uma batalha legítima, pessoal. Isso é uma guerra legítima para estabelecer a ordem, para estabelecer o juízo, para estabelecer a lei.
Israel também não foi julgada muitas vezes dessa forma, pessoal? Foi. Por quê? Porque eles estavam em pecado, tá? Pessoal, por que existiam essas batalhas legítimas? Exatamente por causa da lei. Preste atenção. Deus deu todas as alternativas para os homens se salvarem sozinhos. Preste atenção aqui em mim. Deus ofereceu todas as possibilidades para a raça humana se salvar sozinha. E uma dessas possibilidades foi dar a lei para os seres humanos. Deus deu a lei para os seres humanos através de Moisés, tá? A lei não é só os 10 mandamentos, existiam muitos outros mandamentos. E Deus deu a lei para a raça humana, para que a raça humana tentasse se salvar por ela mesma. Para que o ser humano percebesse que não existe salvação sem Deus, sem a alternativa de Deus. Qual que é a alternativa de Deus? A alternativa de Deus é Jesus. Então Deus disse assim: eu vou dar a lei para vocês. Se vocês viverem segundo essa lei, vocês serão salvos. Basta cumprir toda a lei. Mas o ser humano não foi capaz de cumprir toda a lei. Amém? A palavra de Deus diz que não existiu um homem sequer que não tenha tido um pecado sequer, né? Então todos os homens pecaram, estavam destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, tá? É isso que eu quero explicar para vocês. A lei apareceu, tá? E a lei traz junto com ela o quê? Traz para as pessoas benefícios, mas também traz para essas pessoas algumas coisas que elas precisam cumprir. Eu tenho benefícios hoje por existir a lei brasileira, amém? O meu benefício de existir a lei brasileira é que eu estou seguro, mas eu também tenho alguns afazeres diante dessa lei, alguns afazeres que eu tenho que cumprir. Quando eu não cumpro esses afazeres, eu sou culpado. Ou quando eu acabo burlando uma desses mandamentos, uma dessas leis, eu sou culpado, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês? Que uma batalha legítima, ela vem para estabelecer a lei, para que a lei seja cumprida. E aí Jesus, quando Jesus veio, né, e trouxe a dispensação da graça, Jesus virou essa chave, né? Jesus, ao invés de falar sobre guerra, Jesus falou sobre paz. Mas não quer dizer que essa guerra não existe mais. Agora a nossa guerra não é mais contra a carne e contra a sangue como antigamente, mas a nossa guerra agora é uma guerra espiritual. Amém? Jesus venceu uma batalha espiritual quando ele ressuscitou naquela cruz lá. E nós ainda continuamos batalhando, mas a diferença da nossa batalha é que nós já entramos na batalha com a vitória em nossas mãos. Agora tem uma questão em cima de tudo isso, que quando nós não entendemos, pessoal, que nós estamos em guerra, nós perdemos. Quando nós não entendemos que Jesus já estabeleceu a vitória, que nós não saímos para ganhar de Satanás, mas que ele já foi derrotado, ele acaba muitas vezes mentindo para nós. Porque ele é um enganador, ele é sedutor. Então, quando nós não entendemos que a vitória está nas nossas mãos, nós acabamos perdendo. Amém? Então, o que é uma batalha legítima? Batalha legítima é aquela que vem para estabelecer o juízo, a ordem e a lei. O que é uma guerra ilegítima? É uma guerra simplesmente pelo poder, né? Simplesmente pela ganância do ser humano, simplesmente, né, porque alguém decidiu entrar em guerra com uma outra pessoa para que conseguisse usurpar aquilo que a outra pessoa tem. Isso é uma batalha ilegítima. Vocês estão me entendendo, pessoal? Amém? Amém. Então, quando um país entra em guerra com outro país, isso é uma batalha ilegítima, porque um país está querendo o que o outro país tem, e aí entra em guerra, e a guerra gera muitas mortes, né? Então, o que você tem que entender aqui hoje? Que a nossa guerra não é contra as outras pessoas. Você não precisa sair por aí ferindo as outras pessoas. Você precisa lutar espiritualmente contra os demônios. Tem demônios que estão conspirando contra você, tá? Essa semana passada, as pessoas, uma aluna que assiste, né, a nossa aula aí no YouTube, ela me mandou uma pergunta e disse assim: pastor, é verdade que existem anjos capacitados e anjos determinados já por Deus para proteger nações específicas? Né? Uma pergunta que ela me fez. Existem anjos específicos para cuidar de nações específicas? Né? Foi a pergunta que ela me fez. E aí eu respondi para ela que a Bíblia não afirma, né, essa intenção de anjos da guarda, tá? A Bíblia não afirma essa ideia de que existem anjos da guarda, tanto individual para as pessoas, quanto para países, né? Um anjo que cuida de um determinado país. A Bíblia não afirma sobre isso.
né? As pessoas até usam muitas vezes alguns textos bíblicos, né? Mas nenhum texto bíblico afirma claramente que existe um anjo para cada determinada pessoa. Mas o que nós sabemos é que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito dos seus filhos, e que os anjos de Deus protegem os filhos de Deus. Amém? O que eu já falei para vocês? Que os anjos são espíritos administradores que estão a favor daqueles que vão herdar o reino dos céus. Mas não quer dizer que tem um anjo específico para você. Que aquele anjo lá é o anjo que te cuida sempre e vai estar sempre contigo. O que a palavra de Deus nos mostra é que tem um anjo que tem anjos que cuidam dos filhos de Deus. E que num determinado momento em que for preciso, Deus dá ordem àqueles anjos para que eles cuidem daquele determinado filho. Amém? Agora, quem deveria ser o anjo das nações, vamos dizer assim? Por que anjo das nações? Aquele que protege as nações, aquele que cuida das nações. Quem deve cuidar das nações é a igreja. O anjo das nações é a igreja, pessoal. Porque Jesus disse: todo poder é me dado no céu e na terra. E depois que Jesus disse isso, lá em Mateus 28, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulo de todas as nações. Jesus disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra, e esse poder eu entrego para a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. O poder que Jesus tem está nas suas mãos. Você é o anjo das nações. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Quando a igreja for tirada daqui, o mundo entrará em caos e em trevas, porque a luz foi tirada. Amém? Vocês estão me entendendo? Então é essa batalha que nós combatemos. Vamos lá para o tópico 2, então. O tópico 2 diz assim, a metáfora bíblica, tá? Vamos ler algumas partes que diz assim: a guerra, a batalha, a luta, o combate. Pelejas são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou discussão, e também para nos referir às dificuldades da vida. Então, pessoal, combate são lutas que você vai passar durante a sua caminhada espiritual, e que muitas vezes você vai tratar aquelas lutas ali como coisas normais do dia a dia, mas que na verdade existe ali algum demônio que está conspirando contra a sua vida. Preste atenção, pessoal. Nós não podemos superestimar o nosso inimigo, e nós também não podemos subestimar ele. Olha aqui para mim, preste atenção. Não superestime o seu inimigo e nem subestime ele. O que é isso? Não pense que tudo que acontece na sua vida é o diabo que está conspirando contra você. Mas também não pense que nada, né, que acontece na sua vida não tem nada a ver com os demônios. O que eu quero explicar para você? Que algumas coisas, tá? Algumas coisas são os demônios que trabalham, conspiram contra você, querendo o seu mal. Mas algumas outras coisas são coisas naturais da vida, tá bom? Então não fique paranoico sobre essa ideia de que os demônios estão sempre conspirando contra você. E também não pense em você que eles nunca conspiram. Nós precisamos andar em um meio termo. Nós não podemos achar nada e também achar muito. Nós temos que andar em um meio termo. Amém? E saber que a todo momento, quando for necessário, Deus dará ordem aos seus anjos para te cuidar e te proteger. Nós só precisamos estar vivendo debaixo da vontade de Deus. Amém? O primeiro ponto, né, do tópico 2 diz assim: a armadura do soldado. Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Pessoal, a primeira carta, né, que Paulo escreveu na prisão foi a carta aos Efésios, essa que nós estamos estudando aqui. Então Paulo conhecia muito bem a armadura do soldado romano. E Paulo teve uma inspiração divina. O Espírito Santo inspirou Paulo para falar sobre a armadura. E ele usou algo que as pessoas viam diariamente, que era a armadura do soldado romano. E dentro da armadura do soldado romano ele enumerou algumas coisas que são essenciais para a vida cristã e que nós vamos falar agora, tá bom? Então, sobre as armaduras, o tópico 2 diz assim, a armadura, o ponto 2 diz assim, a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Lá no ponto 2 do tópico 2 fala sobre isso, pessoal. Por que nós precisamos ficar firmes depois de tomar a armadura, pessoal? O que vocês acham? A armadura vence a guerra por si só, pessoal? Basta você tomar a armadura, você fazer o que precisa fazer para ter a armadura, e aí acabou. Não precisa mais. Vamos pensar comigo, olha aqui para mim. Quando você vai para a guerra, você bota a farda, pega a sua arma de guerra, e você vai para a linha de frente da batalha, você já venceu a batalha assim? É assim que se vence a guerra, pessoal? Não, você precisa combater o bom
combate. E o apóstolo Paulo afirma isso no final da sua carreira. Ele disse: eu combati o bom combate. O bom combate é daquele soldado que ele colocou a armadura e ele utilizou todas as ferramentas da armadura para se proteger e também para atacar. Amém? Lá no livro de Timóteo, Paulo fala também, afirma sobre isso, que ninguém que se inscreve para a guerra se milita com coisas dessa vida, criando embaraços. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O que é? Quando você se inscreve em uma guerra, quando você é alistado, na junta militar e você vai para a guerra, você não se embaraça com as coisas dessa vida, mas você se preocupa com a guerra que você está indo. Amém? Amém, pessoal? Vocês estão me entendendo? Então tem muitos cristãos por aí que eles se batizaram, aceitaram Jesus, eles têm consciência de que tem uma batalha espiritual, mas estão embaraçados com coisas dessa vida, vivendo nesse mundo como se fossem viver aqui para sempre. Estão com o seu coração neste mundo, embaraçado com coisas dessa vida. Pessoal, trabalhar é importante, sim ou não? Trabalhar é importante. Ser bem sucedido na vida é importante? É importante. Você fazer a sua casa é importante? É importante. Você ter um carro é importante? É importante. Mas isso não é o mais importante da sua vida. O mais importante da sua vida é você entender que está numa batalha espiritual, tomar a armadura de Deus, utilizar essa armadura para entrar na eternidade juntamente com Deus. Amém, pessoal? Porque você não vai viver aqui para sempre. Jesus falou sobre isso. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. É por isso que muitas pessoas enxergam com dificuldade a convivência na igreja. Tem muitas pessoas que começam a vir para a igreja, a vida delas começa a mudar, elas começam a ficar bem sucedidas e elas se afastam do caminho do Senhor. Porque quando elas ficam bem sucedidas, o coração delas sai da eternidade e entra nas coisas desse mundo. E a visão dessa pessoa começa a ser só as coisas desse mundo. O diabo é astuto, preste atenção. Um dos sinais de batalha espiritual é o diabo encher os seus olhos com as coisas dessa vida. E você começar a olhar com uma ótica de um mundo terreno. E você esquecer que existe uma vida eterna. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, se você está numa batalha espiritual, entenda que você precisa tomar a armadura de Deus, utilizar essa armadura para você chegar até a eternidade. E não chegar sozinho, mas você levar os seus discípulos juntamente contigo. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir aqui. O ponto 3 do tópico 2 diz assim: a couraça da justiça. Isso está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, tá? Diz assim: é armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metais e escama de bronze. Amém? Então o apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar revestidos com essa couraça da justiça. Pessoal, o que eu preguei aqui para vocês ontem, Que eu falei: não deixe o diabo, a palavra foi: não deixe o diabo roubar o seu descanso. E eu falei: a primeira forma que o diabo rouba o descanso das pessoas é através da condenação. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Como tomar a couraça da justiça. Estar revestido de justiça é estar vestido com a pele do cordeiro. Amém? Onde o diabo não pode mais te acusar de coisas que aconteceram lá antigamente, onde você já não está mais debaixo de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, a respeito disso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, estão revestidos da pele do Cordeiro. Amém? Eu estou até preparando uma mensagem sobre isso, a respeito da vergonha que Adão e Eva sentiram lá no Jardim do Éden. Lembra que quando eles estavam na presença de Deus, eles não sentiam vergonha. Lembra disso? Eles estavam nus, mas eles não percebiam que estavam nus. Sim ou não, pessoal? Eles não percebiam. Aí, isso até fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, que eles não percebiam, eles não sentiam vergonha, porque eles estavam revestidos da glória de Deus. Mas eles pecaram e essa glória foi embora, e eles perceberam a sua nudez. Eles ficaram nus, pessoal. Preste atenção, olha aqui para mim, para você não perder o foco da mensagem de hoje. Eles não perceberam
que estavam nus. Aí o que aconteceu? Eles pecaram e sentiram vergonha. O que é? Eles ficaram nus na presença de Deus. E aí o que Deus fez? Deus fez uma roupa para eles. Sim ou não? Deus sacrificou um animal e fez uma roupa para eles. Eu acredito que a roupa que Deus fez para eles foi de um cordeiro. Porque Deus é um Deus profético. E Deus, Ele faz as coisas para que as pessoas possam entender o que vai acontecer lá adiante. Hoje, pessoal, nós não estamos nus na presença de Deus. Nós estamos revestidos do sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Então nós não precisamos mais sentir vergonha do pecado. Lá no jardim do Éden, o Adão e a Eva ficaram com vergonha do pecado que eles cometeram. Mas logo Deus cuidou dos filhos dele. Deus cuidou de Adão e Eva e fez uma roupa para eles. E Jesus fez isso para nós. Jesus fez uma roupa para nós, uma roupa da graça, uma roupa com o seu sangue. E hoje nós não estamos mais expostos diante do pecado, nós não estamos mais nus, nós não precisamos mais ter vergonha, porque nós estamos revestidos da couraça da justiça de Deus, sem nenhuma mais acusação de Satanás. Amém? Vamos prosseguir então, pessoal. Lá no tópico 3, tá? No tópico 3, no ponto 1 diz assim, os calçados, tá? Isso se encontra lá no capítulo 6 e no versículo 15 de Efésios, tá? Os calçados. Vamos ler o último trecho, lá embaixo diz assim, isso na linguagem figurada remete à agilidade e prontidão na obra de evangelização e na pregação do evangelho da paz. Pessoal, vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo o que eu estou falando aqui? Porque senão parece que eu estou só falando e vocês não estão entendendo nada. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Amém? Tá? Então, o que é os calçados lá no versículo 15? Tá? É estar pronto na pregação do evangelho da paz. O que eu quero explicar para vocês nesse ponto? O que o apóstolo Paulo queria falar nesse ponto? É que não existe um mandamento para o pecador procurar a igreja. Existe um mandamento para a igreja ir atrás do pecador. Jesus disse, ide por todo mundo. Jesus não disse assim, esperem todo mundo vir até vocês. Jesus disse, ide por todo mundo. Amém? Um dos utensílios da armadura espiritual é o calçado. É estar calçado no Evangelho da paz, estar pronto para falar do Evangelho de Deus, ter consciência da autoridade do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é seu, o Evangelho é de Jesus Cristo e há poder no Evangelho. Amém? Então acredite nisso, você precisa estar pronto. Um dos utensílios da armadura de Deus é estar pronto na pregação do Evangelho da paz. O segundo ponto do tópico 3 diz assim, o escudo da fé, lá no versículo 16, olha só, o escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários metais em formatos diversificados. O que é o escudo da fé, pessoal? É a preparação mental para apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Olha aqui para mim. O que é, pessoal, o escudo da fé? É você estar pronto, porque o diabo vai tentar você na sua mente. O diabo vai falar coisas para você, para te confundir. Mas se você tem o escudo da fé, você vai crer, não na circunstância, mas você vai ter fé nas coisas que vão acontecer lá na frente. O diabo não vai conseguir te confundir, você vai acreditar nas promessas de Deus. Amém, pessoal? Isso é ter o escudo da fé. Porque muitas vezes o diabo vai tentar te inflamar com questões dessa vida. Se Eva tivesse o escudo da fé, ela ia deixar para lá aquela conversa da serpente. Mas como Eva não tinha o escudo da fé, ela deu ouvidos para a conversa da serpente. E a serpente foi sedutora, foi enganosa. Se Eva tivesse fé, ela ia dizer assim, olha só, eu prefiro acreditar em Deus, eu não vou acreditar em você. Mas a serpente, ela foi muito maliciosa, enganosa, e ela disse, será mesmo, né? Será mesmo? Deus, ele está confundindo vocês, Deus não está falando a verdade para vocês. Se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ver. E ela foi confundida porque ela não tinha o escudo da fé ali. Ela decidiu acreditar no quê? Decidiu acreditar no inimigo, ao invés de acreditar em Deus. Amém? Então nós precisamos ter o escudo da fé e acreditar em Deus. Amém, pessoal? Amém. Lá, pessoal, no ponto 3, no tópico 3, diz assim, o capacete
da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete, pessoal? O capacete da salvação nada mais é do que uma outra proteção para a nossa mente, tá? Mais uma vez eu vou afirmar para vocês, pessoal, que o diabo vai tentar vocês na área da mente, vai tentar argumentar com vocês. Lembra que eu falei, muitas vezes o diabo, eu já falei isso para vocês, ele é como um advogado de porta de cadeia, ele vai tentar utilizar a palavra de Deus para te confundir. Muitas vezes, né, eu já vi cristãos falando sobre isso, que é um exemplo que eu vou dar para vocês aqui a respeito do vício do alcoolismo. Eu já vi muitas pessoas que se converteram, vieram para a igreja e elas querem achar um argumento dentro da palavra de Deus para comprovar que beber bebida alcoólica é natural dentro da Bíblia. E muitas vezes usa aquele trecho da Bíblia que diz assim, né, que não é para a gente se exceder no alcoolismo, que na verdade é só para manter a sobriedade, né? Usam trechos da Bíblia muitas vezes para praticar os pecados que cometiam antigamente. E nada mais é do que o diabo falando na mentalidade daquelas pessoas ali. Então nós precisamos ter o capacete da salvação e ter clareza que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação e que aquela vida velha ficou para trás. Nós não precisamos mais dar argumentos para a vida velha. Amém? Aquele que está dando argumentos para viver a vida velha novamente é uma pessoa que ela não tem o capacete da salvação. O que é a espada do Espírito? Olha só, lá no tópico 3, no ponto 3 diz assim, lá embaixo nos últimos trechos do ponto 3 diz assim, a espada do Espírito. Refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Dentro dessa armadura que eu falei para vocês aqui, pessoal, o único utensílio ofensivo é a espada. O único utensílio para você ir para cima do inimigo é a espada. Não foi assim que Jesus venceu Satanás lá na tentação lá? Jesus usou a palavra de Deus. O diabo falava com Jesus e Jesus dizia assim está escrito. Então você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Mas você não pode simplesmente só ter conhecimento, você precisa ter vida diária, porque muitos se tornam letrados da palavra, mas eles não têm a teoria, não tem a prática. Nós precisamos ter a teoria e ter a prática. Você precisa praticar aquilo que você está ouvindo, porque senão será uma palavra morta. Você precisa ter clareza sobre isso. E aqui no ponto 3, diz, no ponto 4, né? No ponto 4 do tópico 3 diz assim, outra lista, tá? Que estão lá nos versículos 18 e 19. Oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e parecem juntas a essas armaduras espirituais que sem a oração seriam inúteis. Então veja bem, o apóstolo Paulo afirma lá no versículo 18 e 19 que a oração sem toda essa armadura seria inútil. Se você ter toda essa armadura e você não orar, ela se torna inútil. Pessoal, o que é a oração? Lembra que eu falei para vocês? O que é a oração? Oração não é falar com Deus. Tire isso da sua cabeça. Oração não é falar com Deus. Oração é ter relacionamento com Deus. Porque quando você vai falar com Deus, orar, né? Você vai ter relacionamento com Deus, você não vai só falar com Ele, mas você também vai ouvir o que Ele tem para falar. Amém? Então você não vai só falar com Ele, você também vai ouvir. E aquele que fala e que ouve é alguém que tem relacionamento. Então você precisa ter relacionamento com Deus. Armadura espiritual e relacionamento com Deus. A armadura espiritual vai vir através de um relacionamento com Deus. Amém, pessoal? Amém. Vocês entenderam? Vocês entenderam bem o que é uma guerra legítima, uma batalha legítima e uma batalha ilegítima? Amém? Vocês entenderam sobre as armaduras, a importância dessa armadura? Então o Paulo, né, ele utilizou figuras que eram ali cotidianas daquelas pessoas dos Efésios, né, que era a armadura do soldado romano. E dentro da armadura do soldado romano, o Paulo enumerou algumas coisas que são práticas da nossa vida cristã. E todo cristão precisa estar revestido dessa armadura e entender que está em uma batalha espiritual. A conclusão diz assim: os crentes precisam dessa armadura de Deus, ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais
apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Amém? Então entenda, você está numa batalha. Para você terminar a sua vida cristã, para você chegar até a eternidade, você precisa ter armadura e utilizar a armadura. Não adianta só se revestir da armadura, você precisa continuar firme. Continuar firme é utilizar os recursos da armadura. Amém, pessoal? Amém. Vocês entenderam? Entenderam? Amém? Vamos se colocar de pé então, nós vamos orar, agradecer a Deus.